aqui também a gravação, tá? Para vocês terem o conteúdo depois. Então, gente, como eu falei na aula anterior à prova, né? Hoje, aula pós-prova, é uma aula de revisão, tá? Da prova, revisão de conteúdos abordados, tá bom? Revisão de toda a unidade, da unidade, né? Das sessões abordadas aí na prova de vocês, tudo bem? Por isso que eu pedi para vocês para que a gente começasse hoje, né, esse horário e fosse até às 10, tá bom? Antes a gente tem algumas coisas para conversar também. Gente, tem mais gente para entrar? Tem, né? Tem 18 pessoas online só. Professor, boa noite. Boa noite, tudo bem, John? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Conseguiu repassar o link para todo mundo? Que link? Da aula de hoje. É que eu acho que o pessoal tava com outro link Pelo menos na segunda-feira passada, retrasada, o pessoal tava acessando em outro link. Não, da semana passada mesmo. Gente, eu só tenho o seu contato e o contato da Isabela. Eu não tenho mais nenhum contato. Mas acho que é só essas duas mesmo, de educação física e enfermagem. Eu passei para você e para Isabela. Vocês passaram para a turma de vocês, certo? Sim, eu passei. Eu Ah, passei tá. também. Então perfeito. Porque como, né, eu tô aqui substituindo o professor Rodrigo, né? Eu não tenho o AVA de vocês, né? Para mandar mensagem por lá. A gente não tem um grupo da disciplina também, então eu só tenho o contato de vocês dois, tá bom? Sim. Tá bom. Gente, vamos começar com os informes. Deixa eu só finalizar aqui a abertura dos documentos para mostrar para vocês, tá? Mas eu vou iniciar aqui com os informes, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu finalizar aqui de abrir esse documento. Beleza. Primeiro de tudo, e aí? O que vocês acharam da prova? Quero feedback de vocês. Mais sincero possível, tá, gente? Não tem problema nenhum. Eu tenho esse tipo de relação, eu quero saber o que vocês gostam, o que vocês não gostaram, se acharam que foram bem, se acharam que foram mal, precisavam ter estudado mais. E aí, qual que é o feedback que vocês têm para me dar hoje? Eu achei tranquila. Tranquila? Ninguém, gente? Vocês têm que falar mais, gente. Tem que participar mais da aula, senão vai ficar.
Senão a gente fica sem contato e a aula não vai ficar prazerosa nem para vocês, nem para mim. Mas tudo bem, a escolha é de vocês, tá? Tô tentando também aqui arrumar minha tela tá... Na verdade, meu computador já tá nos finalmente, já tô tentando aqui arrumar, mas não tá dando muito jeito não, tá? Vocês estão conseguindo me ver aqui no cantinho ou aqui na tela? Sim, tá aparecendo uns riscos, mas dá pra ver. Já tá no finalmente já. Então é o seguinte, gente. Primeiro informe de todos, tá? A prova de vocês fizeram, a nota de vocês foi corrigida, está no sistema. Hoje a gente vai ter a correção da prova, né? Quem não fez a prova, puta, entrou depois, não conseguiu fazer a prova, tá sem internet, teve algum problema, tá? Vocês têm a opção de fazerem a segunda chamada quando for realizada a segunda chamada, tá bom? E a partir daí vocês têm que entrar em contato com a coordenadora de vocês, tá? Para saber quando que vai ser realizada, como que vai ser e tudo mais, tudo bem? Então, se alguém tem dúvidas em relação a isso, algum colega de vocês tem dúvidas em relação a isso, tá? Vocês têm sim, quem perdeu a prova tem a opção de fazer a segunda chamada, tá bom? Um outro ponto, um outro informe aqui que a gente precisa falar é em relação à matéria, né? A disciplina em si. Então, a gente tem aí mais 6 encontros, né? Nós temos 6 encontros aqui para finalizar as unidades 3 e 4. Então, hoje nós só vamos fazer a revisão de prova. Eu quero mais fixar os conteúdos com vocês, tá? Do que foi abordado até agora, dos conteúdos da prova, se alguém errou, onde tem dúvida. Então, é um momento, sim, da gente aprender, tá? É um conteúdo, sim, que eu acho muito bacana, tá? Que eu gostaria de passar para vocês, de fixar com vocês. Não tem problema errar. Vocês estão na faculdade, é para errar. Vocês não vão poder errar depois que vocês saírem daqui, né? Mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês estão aqui para errar, tá? Então, quem foi bem, quem foi mal, isso não importa, tá? A prova não estava difícil, tá? Tenho certeza que a B2 vai ser mais difícil. Mas não tem importância quem foi bem nem quem foi mal, tá? Porque a B1 ela vale 1/5 da nota, ela vale 1.000 pontos. A B2 vale 4.000 pontos, vale 4 vezes mais que a B1. A B2 vale 4/5 da nota da prova. Então a B2 tem um Meu Deus. peso muito grande, tá? Então vocês têm que focar em trabalharem para ir bem na B2, tá? Ou pelo menos ter uma nota mediana, tá? Porque desses 5.000 pontos de prova, vocês precisam de no mínimo 1.500 para passar, o que é uma nota muito baixa, tá? Então, vocês têm que se esforçar para conseguir ficar de DP nessa disciplina, tá? Eu não quero que vocês fiquem com medo de serem reprovados ou aprovados. Eu quero que vocês fiquem nessa disciplina, que vocês aprendam a disciplina. É isso que o mercado, é isso que a vida vai cobrar de vocês, tá? Não se vocês forem aprovados ou não, tá bom? Então, a gente vai fazer a prova hoje para fixar, para terminar de fixar os conceitos aí. Eu vou mostrar, eu fiz uma tabela, tá? Com o maior carinho possível, mostrando para vocês o nome de cada um, o tempo que cada um demorou para fazer a prova, a nota de cada um, a nota de cada questão, a média da turma, a média de cada questão da turma, tá? Para a gente ter um panorama geral aí da prova, tudo bem? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela por esse panorama, tá? Vocês estão vendo a minha tela agora. Gente, alguém tem alguma pergunta até agora? Não, por enquanto não. Gente, ninguém? Ô, professor, eu não tô vendo a tela. Só você? Tem mais... Todo mundo tá vendo a tela, gente, ou não? Eu vou... Agora eu tô te vendo. Eu tô vendo a Ah, tela. vou
cortar aqui e vou colocar novamente. Vamos lá. Pronto. Tá vendo agora? Tô vendo você. Não, a tela. Não, A a tela não planilha tô de vendo Excel. nada, tá preta. Tá preta. Mais alguém tá tendo esse problema? Eu tô vendo a tela. Eu tô vendo a tela também. Ah, então... Eu quero mostrar para vocês a tela. Puta, e agora? Tenta entrar de novo. Agora eu vi. Agora eu vi. Ah, agora conseguiu? Ah, então tá bom. Excelente. Tem gente aqui querendo entrar, né? Vamos aprovar aqui. Por favor, vocês também, enquanto estiver mostrando a tela, tá? Chegou alguém, aprovem a entrada, por favor, galera. Então, gente, primeiro eu vou mostrar da turma de Educação Física, tá? Então, vejam aqui, ó, os nomes de cada um, tá? Os nomes de cada um, tá? Sobrenome, departamento, todos aqui da Educação Física, o tempo que cada um demorou para fazer a prova, tá? A nota, Isabela, Johnny, conforme prometido, tá? A nota corrigida e a média aqui, tá? Das questões de cada um de vocês. Tudo bem? Então, aqui, ó, Certo. eu vou pegar o exemplo aqui, já aproveitando, meu computador deu uma travadinha aqui, um minuto. Puta, meu computador travou, gente, espera aí. Bom, acho que agora foi. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Pronto. Agora vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, gente, essa planilhazinha aqui, ela mostra, tá? A média da turma de Educação Física não foi uma média ruim, tá? Uma média de 6,17, depois corrigida foi para 6,6, tá? É uma média relativamente aí alta, né? Uma média acima, quase 7, então é uma média alta, tá? E aqui, tá? Está a nota de vocês e a performance de vocês em cada uma das questões. E aqui eu vou pegar como exemplo, tá? O Johnny, tá? Já parabenizando, porque da turma de Educação Física foi a maior nota da prova, tá? Ele acabou... Então, a gente vê questão 1 aqui, né? Correto. Questão 2 foi anulada, 3, a 4, a 5, né? O Johnny, no caso, acabou errando a questão número 9, tá? Mas todas as outras ele conseguiu acertar, tá? E aqui tem vários exemplos, tá? De todos, do desempenho de todos vocês na prova. E essa coluna aqui eu gostaria de chamar a atenção, tá? Porque ela coloca a média de cada um de vocês, tá? Da turma de vocês na prova. Então a gente vê, por exemplo, que vocês erraram muito a questão número 3 e a questão número 4. Vamos ver essas questões agora para tirar as dúvidas, tá? Então a gente vê aqui, ó, que 1/4 da sala de educação física conseguiu acertar 3, enquanto 1/3 só conseguiu acertar 4. Né? E a 9 também teve um aproveitamento de 1/3, enquanto as questões 6
e a questão número 8 foram mais fáceis, todo mundo acertou, né? Assim como praticamente a 7 também. Tá? Então, fazer essa planilha aqui ajuda tanto a mim quanto a vocês a entenderem, né, essas questões aí. Tá? Alguém da educação física tem alguma dúvida? Gostaria de colocar algum apontamento? Não? Então, eu vou passar aqui, tá? Para a turma da enfermagem. Eu separei aqui pelos cursos, né? Para facilitar na hora de dar nota, porque lá no sistema vocês têm duas abas diferentes, tá? Então, aqui nós vemos também o nome, ordem alfabética, tá? O sobrenome de vocês, o curso, todos da enfermagem, né? Do curso coordenado pela professora Elísia, tá? O tempo que cada um utilizou para fazer a prova, tá? A nota de vocês, a nota corrigida, porque para vocês eu também tirei, né, a questão número 2 também foi anulada, conforme eu tinha avisado para o Johnny e para a Isabela, tá bom? Então aqui, né, a gente, vamos pegar o exemplo aqui do Igor, tá? O Igor tá aí? Não, Igor não está presente, tá? Mas, de certa forma, parabéns, tá? Ele tirou 9, assim como eu falei do Johnny, ele também errou a única questão, a questão número 9, tá? Uma questão chave aí, porque no curso de enfermagem, todo mundo errou essa questão, tá? No curso de educação física, aqui a gente teve 1/3 da sala acertou essa questão, né? Então, a gente vê aqui o Daniel acertou a questão, a gente vê o Gustavo, o Ícaro acertaram a questão, a Júlia acertou a questão, né? E o Vinícius Gomes Ribeiro também acertou a questão. Já na turma da enfermagem, todo mundo errou a questão número 9, né? Mas as outras aqui, vocês, principalmente a 3 e a 4, vocês tiveram aí um aproveitamento relativamente bom, né? Então, metade da sala acertou, as outras todo mundo acertou aí praticamente a questão, né? O que pode nos trazer outras informações. Mas a média de vocês, no geral, foi muito boa, tá? 7,65 com a nota corrigida, tá? Então, parabéns aí a todos vocês, tá? A gente vai falar sobre essa questão 3 e 4, a gente vai fazer uma revisão da prova a partir de agora, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Não. Não. Então tá. Eu vou mostrar aqui, tá? Para a gente começar a nossa correçãozinha. O documento, tá? O gabarito que o professor Rodrigo me deu sobre a prova de vocês, tá bom? Então, gente, questão número 1 era uma questão gratuita para vocês praticamente, né? Uma questão muito fácil, uma questão praticamente de graça aí para vocês, não à toa quase todo mundo acertou, né? Então, não precisa nem ler direito esse texto, tá? A questão final a gente vê aqui, surgiu então as primeiras células que, a partir do seu processo para obtenção de energia, para a produção de ATP, oxigênio na atmosfera, favorecendo o desenvolvimento de outras células mais complexas. Com as informações acima, qual foi este processo realizado para obtenção de energia e liberação de oxigênio, que solta oxigênio na atmosfera para produzir energia? As plantas. Perfeito, as plantas, tá? Não é porque as plantas fazem sombra que elas diminuem, né? Não é somente porque elas fazem sombra que elas diminuem o calor. Não é à toa que a Amazônia é conhecida como o pulmão do mundo, né?
Por quê? Porque todas as células, né, todas as plantas que realizam o processo de fotossíntese, né, elas acabam liberando o oxigênio na atmosfera, tá? Então, resposta correta, fotossíntese, tá? Resposta alternativa B. Muito fácil essa questão, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta em relação a essa questão? Não. Tranquilo, né? Essa questão, gente, era uma questão, tá? Eu acabei anulando porque eu errei em não colocar essa parte aqui para vocês, tá? Então, foi essa parte aqui que faltou, tá? Na prova de vocês, e aí por isso eu acabei anulando a questão e dando a pontuação para todo mundo, né? Então, de acordo com as organelas encontradas no citoplasma, numere as de acordo com a descrição de cada organela, tá? Então, a gente vê aqui, ó, definição número 1. São pequenas granulações presentes no citoplasma das células que auxiliam na produção e na síntese de proteínas. Aqui a gente já mata, né? Reunindo diversos aminoácidos durante a síntese proteica através de uma ligação química chamada ligação peptídea. Quem que faz a síntese de proteínas nas células, gente? Os ribossomos. Perfeito. Então, aqui essa definição seria, tá, a alternativa 5. Então, a gente vem aqui, ó, são encontrados tanto nas células animais quanto nas células vegetais. Secreção das proteínas produzidas por outra organela. Centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa da substância. Muitas substâncias que passam por esta organela serão eliminadas das células. De quem nós estamos falando? Tá? Sem segredo nenhum, complexo de Golgi, tá? A partir do momento que a gente fala, tá, de centro de armazenamento, transformação, empacotamento e remessa de alguma substância da célula, a gente está falando de complexo de Golgi, tá? Ou de órgão de Golgi. Tá? Relacionada com a síntese de moléculas orgânicas, por estar mais próximo do núcleo, torna a síntese de proteína mais eficiente. De quem nós estamos falando, gente? Retículo endoplasmático, tá? Tanto liso quanto o rugoso, tá? Produz a maior parte de energia das células através da respiração celular. Cansamos de falar disso, de quem nós estamos falando, tá? Das mitocôndrias. Bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Migram para os diquiossomos, sendo identificadas, empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas. De quem que nós estamos falando aqui, tá? Dos lisossomos. Também cansamos de falar, tá? Da fagocitose produzida pelos lisossomos, tá? E por último, regiões expandidas no retículo endoplasmático, que existem 3 tipos: armazenamento, digestivos e contráteis. De quem nós estamos falando, de qual região aqui? Nós estamos falando dos vacúolos, tá? Então, aqui a gente tem 5, 2, 4, 1, 3, 6, tá? A alternativa correta nessa questão seria, né, se eu não tivesse errado no enunciado, mas seria a questão número A. Tudo bem, gente? Por enquanto, sim. Então vamos lá, né? Para 3 e para a 4, para 3 e para 4, né? Relacionada lá às questões. Sobre vírus, né? Vocês tiveram a aula de vírus. Sobre vírus, marque verdadeiro ou falso. E aí vocês precisariam, né, assinalar qual alternativa que seria correta. Então vejam. Vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. E isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular.
A aula de vírus deixa isso bem claro, que um vírus não invade as células porque ele é mau, né? O vírus invade as células porque ele precisa se multiplicar, assim como qualquer organismo precisa se multiplicar, né? Por isso que ele acaba invadindo a célula. Ele só quer se multiplicar, tá? Tranquilo, gente? Então, a 1 aqui, afirmativa 1, é verdadeira. São seres pluricelulares? Não, gente. Característica é justamente o contrário, tá? Vírus não são seres pluricelulares, tá? Não tem múltiplas células, tá? Então, são seres pluricelulares que necessitam de outra célula para se reproduzir? Não, tá? Vírus não são pluricelulares. Falsa. Os capsídeos virais apresentam sempre uma forma esférica que facilita a sua entrada na célula-alvo. Capsídeo não possui uma forma esférica, tá? Como regra. Capsídeos não necessariamente possuem isso, tá? Principalmente aí quando a gente fala, no caso, né, do coronavírus, tudo bem, aí é verdadeiro, tá? Mas a gente tem outros exemplos, como retrovírus, adenovírus, tá? Onde os capsídeos não possuem uma forma cilíndrica, uma forma esférica, tá? Então a alternativa está falsa. Por último, o ciclo lítico é um dos dois ciclos de vidas alternativos de um vírus dentro de uma célula hospedeira. Então a gente tem o lítico e o lisogênico, né? Falando do lítico, tá? Pelo que o vírus entrou numa célula, assume o mecanismo de replicação da célula, faz o DNA viral e as proteínas virais. Em seguida, é permitido que o vírus recém-produzido deixe a célula hospedeira, agora desintegrada, para infectar as outras células. É perfeita essa questão, tá? É por isso que os vírus infectam os seres humanos, os animais ou seres vivos, tá? Numa escala muito grande, tá? É justamente porque o vírus infecta uma célula, aí essa célula replica praticamente em 1000 outros novos vírus. Esses outros novos vírus vão infectar mais 1000 células, que vão produzir mais 1000 vírus, e que vão infectar mais 1000 células, e por aí vai, tá? Então, está corretíssima, tá? Essa questão aqui em relação ao ciclo lítico. Então, corretas 1 e 4, alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então Não. vamos seguir. Então vamos seguir, tá? Para a questão número 4. Todas as alternativas estão corretas sobre enzimas, exceto, vamos ver, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Perfeito. A gente tem proteínas estruturais, a gente tem proteínas anabólicas, proteínas catabólicas, né? A gente tem as enzimas, então toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. São substâncias do grupo das proteínas e atuam como catalisadores de reações. Perfeitos, tá? Enzimas são proteínas catalisadoras, tá? Essa é a definição de enzimas, está perfeito. Alguns fatores podem afetar a atividade. Temperatura, pH, concentração de substrato. Isso é óbvio, tá, gente? Por que o pH do nosso sangue, por que o pH das nossas células não pode se alterar? Por que o pH das nossas células não pode se alterar? Porque se o pH se altera, a atividade das enzimas se altera. E aí a célula não consegue funcionar, ela morre. Por que que nós passamos frio? Ou por que que nós passamos muito calor? A gente não consegue ficar nessas condições. Porque a temperatura também altera o funcionamento de enzimas, tá? Por que que a gente pode até ingerir uma certa quantidade de bicarbonato de sódio, mas a gente não pode engolir 1 quilo de bicarbonato de sódio? Porque a concentração de substrato também altera o funcionamento das proteínas, né, das enzimas. Então, essa daqui está certíssima, tá? Enzimas são essenciais para o funcionamento celular, uma vez que representa a principal fonte de energia por catalisar as reações químicas. Completamente errado, tá? Enzima não produz energia.
Quem produz energia na célula é a molécula chamada adenosina trifosfato, que não é uma proteína. Entenderam, gente? Essa tava bem confusa. Achei que O tava que estava todas certas. confuso? Eu achei que tava todas certas. Aí tinha até a alternativa E, onde era todas as alternativas anteriores estão incorretas. Eu quase coloquei Exatamente. ela. Mas você percebe que enzimas não produzem energia? As enzimas ajudam a produzir energia. Mas enzimas não são fontes de energia. Fonte de energia é o ATP. A molécula energética do nosso corpo é o ATP. Sim, tive que reler várias vezes para sacar. Mas conseguiu acertar essa aqui, né? Você acertou essa, Acertei, né? acertei. Perfeito. Acredito que muita gente foi que todas as outras estavam corretas. O problema é que eram incorretas, por isso que eu não coloquei ela. Senão eu colocaria também. Era todas as alternativas anteriores estão incorretas. Então, mas a alternativa incorreta era essa daqui, né? A Sim, alternativa número D, porque proteína ou enzimas não produzem energia necessariamente. Tá? sim. Elas ajudam, mas não produzem. Tá? Aí nós temos essa aqui. Essa aqui eu acho que era muito fácil, né, gente? Mas, enfim. Então, na tabela a seguir, essa tabelinha aqui, estão assinaladas a presença mais ou ausência menos de alguns componentes encontrados em quatro tipos diferentes de organismos. A, B, C, D. Então, vamos ver aqui. Envoltório nuclear. O A tem, o C tem, o B e o D não. Ribossomos. A tem, B tem, C tem, D tem. Todo mundo tem ribossomo. Óbvio, né? Tem que produzir proteína. Mitocôndrias. O A tem e o C tem. A gente mata já muita coisa aqui, hein? Quem que tem mitocôndria? Quem não tem mitocôndria, tá? Clorofila. Puta que... Aí aqui a gente mata já a metade da questão, né? Quem tem clorofila? Olha, percebam que essa daqui, a C, tem mitocôndrias e tem clorofila. Quem que tem mitocôndria e clorofila? A tem mitocôndria, não tem clorofila. Quem que tem mitocôndria e não tem clorofila? Tá? A B, opa, olha a B. Tem clorofila e não tem mitocôndria, nem tem envoltório nuclear. Só pode ser um tipo de célula. E a última, retículo endoplasmático. A tem, a B não tem, a C tem e a D não tem, tá? Mas percebam, quem que é a A? Qual célula a gente está falando aqui da A? Eucarionte heterotrófico. Perfeito, mas qual eucarionte heterotrófico é essa célula A? Os animais? Animal. Perfeito, nós, tá? Nós temos esse tipo de célula aqui. Nós temos envoltório nuclear, temos ribossomos, temos mitocôndrias, não temos clorofila, eu falei para vocês na aula, né? Nós não somos verdes. Até seria legal se fosse, mas não temos clorofila, né? Imagina a gente obter energia através do sol. E nós temos retículo endoplasmático. Então, célula animal, tá? Eucarionte heterotrófico correto, mas um eucarionte heterotrófico animal, tá? Perfeito. A B. Percebam que a B não tem nem envoltório nuclear, nem mitocôndria e nem retículo, tá? Então, quem que é a célula B? Essa eu não tenho certeza. É os fungos? Perfeito. Muito bom, perfeito. Exatamente, tá? Por quê? Não tem mitocôndria, mas tem clorofila. Então é capaz, tá? É capaz de obter energia, tá bom? É capaz de produzir o seu próprio alimento. Entendeu? Perfeito. Entendi. Perfeito. Então é um procarionte autótrofo, porque produz o seu próprio alimento, tá? Se tem clorofila, só pode ser fungo, tá? Excelente. E aí lembra que eu falei para vocês, tá? Em questão de célula,
as plantas são mais desenvolvidas que as células humanas. Não estou falando em questão fisiológica, tá? Mas em questão de célula, as células das plantas são mais evoluídas do que as células humanas. Por quê? Porque a célula da planta tem tudo que uma célula humana tem, só que tem cloroplasto, tem clorofila, consegue fazer fotossíntese. Então, se uma célula tem mitocôndria e tem clorofila, tá? Só pode ser, tá? Uma célula, tá? De planta. Célula de planta a gente chama de eucarionte, certo? Porque possui um envoltório nuclear, né? E consegue produzir o próprio alimento autótrofa. Então, eucarionte autótrofo, tá bom? E a D, tá? Só tem ribossomo. Então, tem núcleo, mas não tem tem DNA, mas não tem envoltório nuclear, tá? Não tem mitocôndria, não tem clorofila, não tem retículo, tá? Só pode ser, tá? Um procarionte heterótrofo, tá? Aqui a gente está falando de vírus, tá bom? Ou bactérias. Entenderam a questão, gente? Não era difícil, né? Não, essa tava tranquila. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos seguir. Se essa eu estava tranquila, a 6 eu dei de graça, né, gente? Na verdade, o professor Rodrigo, né, foi muito amigo de vocês, tá? Nessa questão número 6. Então vejam, numa célula animal, qual organela é responsável pela respiração celular, tá? E aqui eu tinha adicionado também cloroplasto, né, na questão aqui de vocês, né? Para completar as 5 alternativas. Mas células humanas, né, células animais não possuem cloroplasto. É óbvio que quem faz a respiração celular são as mitocôndrias. Alô, teoria endossimbiótica que nós falamos na última aula, hein? Todo mundo lembra? Todo mundo acertou essa questão aqui? Eu acertei. Essa questão foi a única, tá? Eu acredito que... Deixa eu ver. Não, essa e a 8, todo mundo que fez a prova acertou. Não teve ninguém que errou essas duas questões. Quem for fazer a substitutiva aí, mantenha o couro, hein? Tudo bem, gente? Simples, né? Muito fácil. Tá? E aí, uma questão que já caiu no vestibular da USP, né? Que já caiu na FUVEST. Vamos ver. Células animais, quando privadas de alimento, passam a degradar partes de si mesmas, que a gente chama de... Alguém? Me ajuda? Esse processo fagocitose? aqui? Quase. Fagocitose? Não deixa de ser uma fagocitose, mas uma fagocitose dela mesma chama-se de autofagia. Nossa. Ela começa a se degradar para produzir matéria-prima, para produzir energia para sobreviver, né? A organela que faz a fagocitose, né, o que faz que faz essa degradação para a produção de matéria-prima, chama-se de lisossomos, tá? Aparelho de Golgi não tem essa função, centríolo não tem essa função, mitocôndria não tem essa função, núcleo não tem essa função. Só quem tem a função de fazer a autofagia, tá? Ou a mitofagia, tá? São os lisossomos. Tudo bem, gente? Gente? Professor, a gente vai ter acesso a esse gabarito? Eu tô gravando a aula. Vocês têm o link. Vocês vão ter acesso sim. Então tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Que isso. Então, gente, questão número 8, tá? Os aminoácidos são moléculas orgânicas que formam as biomoléculas mais abundantes nos seres vivos.
Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica o nome da biomolécula formada pela união dos aminoácidos. Gente, o Rodrigo com certeza falou com vocês, tá? Mas na última aula eu falei para vocês que proteínas nada mais são do que um conjunto de aminoácidos, tá? Rodrigo com certeza falou com vocês que um conjunto, né, de 20 tipos de aminoácidos diferentes formam as proteínas. Aminoácidos não formam ácidos nucleicos, aminoácidos não formam carboidratos, aminoácidos não formam lipídios, tá? Aminoácidos formam puramente proteínas. Quem faz isso? Ribossomos, através do RNA mensageiro. Tudo bem, gente? Fácil Sim. também, né? Essa daqui, todo mundo, 100% dos alunos acertaram, né? Muito fácil. Questão número 9. Sabemos que as proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no metabolismo, no organismo, como a função estrutural. Oi? A questão 9 respondeu a 8. A questão 9 já responde a 8 e já responde a 3, se eu não me engano. Quer ver, ó? Não, a 4. Olha aqui. A questão 9 já responde a questão 4. E a 8 também, certíssimo. É o Fábio, né? Anderson. É isso aí, está certinho. Na verdade, as provas, se vocês... Todas as provas, tá, da nossa universidade, se vocês lerem sempre com atenção, uma questão vai responder a outra, tá? Fica uma dica aí para vocês levarem ao longo do curso, tá? Então, o modelo de taxonomia de Bloom leva muito em consideração a leitura, tá? E todos os professores utilizam esse modelo pedagógico para ministrar as provas para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Sabemos que as proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversas funções do metabolismo no organismo. Proteína tem função estrutural, né? Nossos músculos não são músculos à toa. O músculo, ele é uma reserva de proteína, assim como a gordura é uma reserva de lipídio, assim como o glicogênio é uma reserva de carboidrato, né? Função enzimática, toda proteína, toda enzima é uma proteína, né? Função imunológica, tá? Então, os macrófagos, né? Algumas outras proteínas, né? Têm a função imunológica, tá? Como função carreadora, né? Hemoglobina, mioglobina, dentre outros, tá? Dentre outras funções. Funções estruturais, receptor de membrana, produção de energia, né? Catalisador de produção de energia. Então, uma porrada de função. Por isso que eu costumo falar que proteína é tudo no nosso corpo, né? Por isso que nós precisamos manter, tá? Um nível alto de proteínas durante a nossa vida inteira, tá? E tem meta-análises, tá? Tem estudos científicos mostrando que quanto pessoas que têm uma maior quantidade de músculo têm uma sobrevida maior. Consegue viver por mais tempo do que uma pessoa que não tem uma quantidade grande, uma quantidade necessária de músculo. Tá? Ah, professor, por que músculo? Porque músculo é a nossa reserva de proteína. Se você tem uma alta quantidade de músculo no seu corpo, isso é um significado que, pelo menos relacionado a proteínas estruturais, você tem uma alta reserva no seu corpo, tá bom? Só uma dica aí. De acordo com os seus conhecimentos sobre as proteínas, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. As proteínas podem diferir uma das outras nos seguintes aspectos: quantidade de aminoácidos na cadeia peptídica, tipos de aminoácidos presentes na cadeia e sequência de aminoácidos. Perfeito. Na verdade, o que muda uma proteína para outra é justamente esses 3 pontos, né? Quais? Os tipos de aminoácidos presentes, né? Quanto tem desses aminoácidos e qual a sequência que eles estão dispostos, né?
Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não consegue produzir. Exatamente isso, gente. Aminoácido essencial, vitaminas essenciais, são todas aquelas substâncias que o nosso corpo não consegue produzir, tá? Por isso que nós precisamos nos alimentar, tá? Em relação a essas proteínas, tá? Porque nós tem aminoácido no nosso corpo que o nosso corpo não consegue produzir. A ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína é chamada ligação peptídica. Perfeito. Esse estabelece sempre entre um grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila de outro aminoácido. Gente, é óbvio, né? Então, aminoácido significa o quê? Que tem um grupo amina e um grupo de ácido carboxílico, né? O grupo carboxila, né? OH-, C dupla O, OH-. É óbvio que a ligação entre dois aminoácidos, tá? Tem que ser do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro. Isso é meio óbvio, tá? Então, essa daqui também está correta. Tenho certeza que o professor Rodrigo também abordou isso com vocês, tá? Alternativa D. No final da reação, a molécula do produto se separa da enzima, que é descartada pelo organismo. Deus me livre, né, gente? Deus me livre, tá? No final da reação, a molécula do produto não necessariamente, né, se separa da enzima, tá? E muito menos é descartada no organismo. Essa daqui está completamente incorreta, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação à questão número 9? Professor, e a alternativa aí, não tem nessa? A alternativa A eu coloquei direto no sistema também, falando sobre todas as alternativas anteriores. Ah, sim, eu não tô me recordando qual que eu coloquei nessa. Aqui eu não consigo ver agora, eu só consigo ver a sua nota aqui, Ah, não, sem problema. tá? Não, mas beleza. Alguém tem mais alguma dúvida em relação à questão número 9? Não? Então, beleza, gente. Não. Vamos seguir. Tá? Uma questão que caiu aí, tá? Na Universidade de Fortaleza, do Ceará, tá? Considere as afirmações abaixo em relação às enzimas. Mais uma de enzima, hein? Vamos lá, afirmativa 1. Enzimas são proteínas com função catalisadora. Perfeito, né? Enzima tem a função de catalisação. Catalisa reações metabólicas. É isso que as enzimas fazem. Perfeito. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos? Não, isso não é verdadeiro, tá? 3. Continuam quimicamente intactas após alguma reação? Sim, enzimas não perdem alteração, não tem alteração estrutural, tá? Enzimas não têm alteração estrutural quando ajudam numa reação. É meio óbvio, né? Se uma enzima precisa se degradar, ou precisa se alterar para produzir alguma reação, ela deixa de ser uma enzima, né? Então é óbvio que ela não perde a sua estrutura química, tá? Então ela mantém intacta e está correta. 4. Enzimas não se alteram com modificações de temperatura e pH do meio. Essa daqui está completamente errada, né? Deus me livre, mas quem me dera. Se as minhas proteínas, se as minhas enzimas não se alterassem com temperatura, eu poderia viver no deserto, muito bem, muito tranquilo. Se elas não se alterassem com pH, eu poderia viver dentro do meu estômago, que tem um líquido, né? Tem um pH aí com ácido clorídrico, né? É óbvio que isso não acontece porque justamente as enzimas se alteram, tá? Então está errado. Corretas. 1, enzimas são proteínas com função catalisadora e 3, continuam quimicamente intactas após a reação. A correta fica a alternativa A, 1 e 3 apenas. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa questão? Não, essa foi respondida pelas anteriores, né? Então a gente tem, se eu não me engano, a questão número 6, não lembro agora.
Não, não era a 6. Era A 8, a né? 4 também, né? A 4 e a 8 também, né? Sim. A 4 e a 8 acabam, exatamente. Tudo bem, gente? Tudo. Então, essa é a revisão que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Queria abrir para perguntas agora, se deixar esse tempo, tá? Abrir para perguntas, se vocês ainda têm alguma dúvida, se eu posso ajudar em alguma coisa, tá? Me coloco à disposição aí. Quem não tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vocês estão liberados. Boa noite, boa semana. Oi? Ah, gente, um recado importante, tá? O professor Rodrigo, ele falou com vocês? Ele comunicou vocês já sobre alguma coisa? Não, falou nada. Nada? Gente, o professor Rodrigo, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus, tá? Ele testou positivo para o novo coronavírus. E o professor Rodrigo, ele trabalha na área da saúde, né? Então, além dele ser um excelente professor, ele também trabalha na área da saúde, na linha de frente aí, que estamos vivendo nesse momento agora, né? Nessa pandemia. E aí ele acabou sendo diagnosticado com o novo coronavírus, né? Com o SARS-CoV-2, e é por isso que ele está em afastamento, tá? E aí essa semana ele já testou novamente e ainda deu positivo. Então ele ainda vai ficar afastado até que o exame dele teste negativo, que ele tenha plenas condições de saúde para poder voltar a dar aula para vocês, tá bom? Sim. Mas ele tá bom. internado ou tá só em isolamento, professor? Ele está em isolamento. Ele não está 100% com a saúde dele, ele ainda reportou que ainda não está bem, né? Mas ele não tá em UTI, não está internado, graças a Deus. Ah, sim. Tá? E aí vocês vão ter que me aguentar aí por mais 1, 2 semaninhas, tá, gente? Peço desculpa, mas é Imagina, isso tá aí. ótimo. Gente, a aula, o tempo, a aula é essa, tá? De hoje. Eu queria que vocês fixassem isso, tá? Não esqueçam de eu vou mandar um texto tanto para o Johnny quanto para a Isabela, tá? Eles vão divulgar para vocês, tá? Não esqueçam de mandar no meu e-mail o trabalho de vocês, tá? Para que eu consiga dar os 500 pontos para vocês, tá bom? Você vai falar no Professor, texto sobre o. envia também. Ah, tá. O trabalho, gente. Então agora a gente vai começar a unidade 3, né? Eu vou escrever, vou falar por escrito, mas já adiantando a aula. Agora nós vamos começar a unidade 3. Então, o trabalho, vocês têm que fazer um resumo, tá? Um relatório sobre a unidade 3. Se são 3.1, se são 3.2, se são 3.3, se são 3.4. Eu quero que vocês façam um resumo sobre essas unidades, tá? Sobre essas sessões, só da unidade 3, tá? E aí vocês mandem para o meu e-mail até segunda-feira que vem, tá bom? Certo. Tá, o senhor tem que enviar o seu e-mail também, porque eu Eu vou creio que a enviar no maioria é texto, pessoal do Rodrigo. tá? Perfeito. No texto eu envio, sim, tá bom? Ok, Eu já vou muito escrever obrigada. o texto agora e disponibilizar para vocês. Gente, obrigado pela participação aí na aula, tá? Obrigado pela aula. Um último ponto, tá? Eu dou uma disciplina de segunda-feira também para educação física, tá? Para a galera que está mais avançada no curso. E eu adiantei a aula para 6 horas. É uma aula de 1 hora e meia. E eu vou também escrever no texto para vocês, tá? Mas a partir da semana que vem, as nossas aulas vão começar às 7h30, tá bom? Não mais às 7h10. Por favor, avisem todos os colegas de vocês, tá bom? Nesse mesmo link, nessa mesma plataforma, tá? Só que a partir das 7h30, tá? Porque das 6 às 7h30 eu vou estar dando uma outra matéria. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo bem.
Gente, boa noite, boa semana para vocês. Obrigado pela atenção. Ok, Boa noite, obrigada, professor. igualmente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ir lá buscar.